Olá, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Mais um Dedo de Prosa com Daniel. Hoje, esta quinta-feira, estou aqui em Salvador, muita chuva em Salvador no dia de hoje, um pedaço da Bahia também chovendo bastante. Aliás, esse ano tem sido assim muito generoso com as chuvas, né? Aqui no Nordeste, na Bahia inteira, safra boa. Pena que não teve São João para ter muito milho assado, para que a gente pudesse partilhar melhor. Mais um dia acompanhando de casa essa crise. Um pedaço da Bahia também chovendo bastante. Aliás, esse ano tem sido assim. Estou ouvindo um eco aí. Generoso com as chuvas, né? Aqui no Nordeste. Está me ouvindo bem, João? Estou lhe ouvindo Está me bem, ouvindo? deputado. Estou Apareceu um ouvindo eco bem. aí. Apareceu um eco. Hoje nós estamos, como sempre fazemos, nesses dias de conversa, dedo de prosa com Daniel, um convite a algum amigo, algum personagem da política, do mundo artístico, gente do povo, das associações do movimento social, sempre aqui fazendo a interlocução com as pessoas que estão próximas, que têm alguma contribuição a fazer nesses encontros, nesses debates. E hoje eu tenho uma honra de receber para esse dedo de prosa um parceiro, amigo e um grande dirigente e militante da atividade política na Bahia, e especialmente em Euclides da Cunha. Me refiro a João Carlos, que também é conhecido na Bahia e em Euclides da Cunha como João do Feijão. Então, eu te agradeço muito, João, por ter aceito esse convite para uma conversa, esse dedo de prosa, para falarmos de Euclides da Cunha, falarmos da Bahia, falarmos de coisas do Brasil, porque, afinal de contas, nós estamos conectados com o mundo quando entramos nessas redes virtuais. E o João é um militante já bastante experiente, sempre no campo popular, no campo da esquerda, foi durante muito tempo atuante politicamente em Euclides da Cunha, nas trincheiras do Partido dos Trabalhadores, e agora, para nossa honra e alegria, ele dirige o PCdoB em Euclides da Cunha. Mas já foi vereador, né, João? Boa noite, João. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os que nos acompanham. Na realidade, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar debatendo Euclides da Cunha, a Bahia, o Brasil, sobretudo com pessoas que têm a sensibilidade social, que têm o comprometimento, como é o caso do deputado Daniel Almeida, conhecido de muitos euclidenses que, a partir do seu mandato, a gente sabe, Euclides da Cunha recebeu algumas ações efetivas e importantes, tanto do ponto de vista de apoio às gestões, como diretamente ações que vieram a beneficiar. É também uma honra, é um prazer estar fazendo essa live por toda a história que Daniel Almeida tem e pela importância que é a gente estar debatendo, discutindo Euclides da Cunha, discutindo a Bahia, discutindo o Brasil, sobretudo nesse momento de grande dificuldade por qual passa o nosso país, vivendo uma pandemia, diante da inércia de um governo central pouco sensível e que muito nos preocupa. E para nós reforça mais ainda essa honra por entender o grau de sensibilidade e de empenho que o mandato do deputado Daniel Almeida tem para com a melhoria da vida de todas as pessoas, a proteção e defesa dos direitos dos trabalhadores. E isso para nós é de um prazer enorme.
Muito bem, muitos internautas aqui já entrando, Joilma, Luciene, José Santana, o Francisco José, o Gil, Mototáxi, são de internautas já aqui entrando e eu quero fazer o convite a que todos permaneçam, interajam aqui conosco, dê sua opinião. É assim que a gente faz essa interlocução nesses momentos de dificuldades do contato físico, nada como contato físico, olho no olho, abraço, mas nesse momento não é conveniente esse contato físico em função das circunstâncias, nós não deixamos de nos conectar e fazer a interlocução através das redes virtuais. Mas, João, é uma alegria grande realmente estar nesse contato com Euclides da Cunha, que é um município importante da Bahia, pela população, pela produção que tem na atividade econômica do estado da Bahia, localização geográfica, é um município que homenageia um dos grandes brasileiros, né, Euclides da Cunha, que esteve na região registrando a Guerra de Canudos, né, e deixou marcas. Então, é um município realmente muito expressivo e com características muito identificadas com a vida do nordestino. Tem um belíssimo São João e tantas outras manifestações culturais. E eu ficava lembrando aqui que sempre passei ali por Euclides da Cunha e tinha sempre muito desejo em ter um contato mais próximo, de vivenciar a atividade política no município. Eu que nasci num município pequeno no interior, Várzea da Roça, o município tem hoje 19 mil habitantes, ali perto de Capim Grosso, né? E a Conheço, gente conheço. sempre tivemos um contato muito forte com o interior, né? E o Euclides da Aham. Cunha é um pouco maior. Mas eu tive a oportunidade, naquele período ali de 2009, 2010 até 2012, ter uma vivência muito intensa aí em Euclides. Fui aí em reuniões de sindicato de trabalhadores, reuniões de sindicato de professores, fui fazer debate sobre política com Paulo Nolasco. Paulo Nolasco Meu foi, amigo durante Paulo muito tempo, Nolasco. foi dirigente do Isso, Sindicato dos Bancários da Bahia, do isso aí. BANEB, e o Paulo E Nolasco aproveito para mandar era um sempre. abraço, amigo nosso. Pois é, um grande abraço a Paulo Nolasco, porque quando eu fui candidato a deputado a primeira vez, em 2002, o Paulo disse: nós temos que ir ao Euclides da Cunha, fazer uma reunião por lá. E nós fomos, fizemos boas reuniões com o Paulo Nolasco. Desde então, eu sempre tive alguns votos ali em Euclides da Cunha, aí na sua querida terra. E depois, em 2008, nós conseguimos, o PCdoB conseguiu eleger um vereador, fiquei muito feliz, o Cláudio Lima, e nós fizemos uma Verdade. boa parceria. Começamos a pensar em projetos para o desenvolvimento de Euclides da Cunha. Lembro que fizemos algumas reuniões na Câmara dos Vereadores para discutir desenvolvimento. Um dos debates nós tratamos de mobilizar, eu já era deputado federal, para trazer a agência do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste que só tinha uma agência em Paulo Afonso, uma dificuldade enorme, um centro produtor, como não ter uma agência ali em Euclides da Cunha? Fizemos todas as gestões, batemos na porta do governo federal, eu fui líder da bancada em 2009, e como líder a gente correu muito atrás e resultou logo depois uma vitória importante, trazer o Banco Nordeste para Euclides da Cunha. Eu vim da Escola Técnica, João. Eu me formei na Escola Técnica Federal da Bahia, hoje Instituto Federal. E tive como professor, no meu último ano de formação em técnico em instrumentação industrial, o professor Arleno. E Arleno Arleno. falava de Euclides da Cunha com um carinho enorme, Euclides, nosso de conterrâneo. filho de Euclides, né? Aí Exatamente. disse, pô, É, nós estamos agora família Ferreira. expandindo as escolas técnicas na Bahia, a Bahia expandindo as escolas técnicas pelo Brasil. Aí fizemos uma sessão na Câmara dos Vereadores também para discutir a instalação de uma unidade da escola técnica
em Euclides da Cunha. Foi um bom debate, fomos ao Ministério da Educação, batemos na porta, batalhamos para que depois, o Arlindo ajudou muito, para que depois essa conquista se tornasse realidade. O Arlindo já estava trabalhando em Paulo Afonso, né, no Instituto Federal de lá. Então, foi também uma conquista Exato. importante que a gente teve a E oportunidade assim, tem de uma obter. recordação de como se fosse agora, tanto no debate para se instalar uma agência do Banco do Nordeste em Euclides da Cunha, quanto a instalação do IFBA lá também, porque a época, como você mencionou na parte preliminar da nossa live, era do PT e o deputado nosso era o então governador hoje, Rui Costa, e ele juntamente com Daniel Almeida, eu acho até que tiveram outros deputados que fizeram essa luta também, mas que eu me lembro bem, a gente sempre teve um trânsito muito bom com o pessoal do PCdoB. O mandato de Cláudio Lima realmente era um mandato que tinha uma visibilidade grande pelas lutas que ele sempre travou em defesa do trabalhador e assim, pelo preparo que ele sempre teve. O PT tinha também vereadores e a gente acompanhava isso de perto e sabemos exatamente quem lutou e lutou muito para que esse sonho se tornasse realidade. Assim como também teve um debate à época que eu queria até que você falasse sobre isso também, do desvio rodoviário, que à época a gente debateu isso também, teve até um outro encontro, uma audiência pública que a gente convocou, que na oportunidade nós convidamos você também, mas você tinha um outro compromisso, eu acho, na região de Jacobina, e não pôde ir. Nós discutimos, inclusive, a possibilidade de Euclides da Cunha se transformar num porto seco, pela sua localização geográfica, por entender que, por estar à margem da BR-116, ao invés da gente buscar criar indústrias onde não tem predisposição e muito menos matéria-prima, a gente criar alternativas econômicas que resolvesse o problema da falta de emprego e, ao mesmo tempo, oxigenasse a economia da região. Nesse debate você não acompanhou, mas a sua assessoria, de certa forma, nos procurou e a gente fechou um documento e entregou ao governo do estado, à época, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tinha também a rubrica, a assinatura e o apoio do seu mandato. Então, esses debates eu lembro como se fosse agora, porque a gente travou essa batalha e sabe também, a gente sabe do empenho que houve de cada uma das pessoas que se envolveram nesse debate. E você foi emblemático para naquele momento. Ah, João, eu lembro perfeitamente dessa discussão, porque sempre que íamos a Euclides da Cunha, tínhamos esse contato com o PT, sempre foi um parceiro principal, o governo do Estado, enfim. E o debate sobre o anel viário, eu participei intensamente como deputado na elaboração do orçamento de 2012. Em 2011, era coordenador da bancada da Bahia o deputado Nelson Pellegrino, e eu já estava indicado, já estava, vamos dizer, candidato quase certo que seria o próximo coordenador da bancada, como acabou acontecendo. Em 2012, eu fui coordenador da bancada da Bahia. Então, nós trabalhamos na bancada, botamos a emenda, no orçamento de 2012 foi apropriado 15 milhões para o anel viário. Nós fizemos uma emenda de 20 e o orçamento aprovou 15 milhões. Então, eu participei disso também de forma muito intensa, exatamente com essa característica que nós identificávamos da necessidade de um polo importante como Euclides ter uma obra de infraestrutura dessa dimensão. Esse vínculo com a BR-116 acabou, inclusive, me levando a propor que aquela ponte que fica ali logo lá na frente do Rio São Francisco, a ponte de Ibó, não é isso? Isso. Ela tem o nome de Ponte Antônio Conselheiro. Está lá, é registrado. Tem uma lei Exato. que determina que ela tem esse nome. E esse projeto também foi da minha autoria, dialogando com o deputado, naquele tempo era vereador, em Juazeiro, Zó, hoje é deputado estadual, e também aí na região, o pessoal de Canudos, né, o pessoal de Rodelas, todo rapaz, Antônio Conselheiro aqui continua sendo uma figura muito lembrada e muita valorização.
e aí eu fiz o projeto e transformou-se em Ponte Antônio Conselheiro. E depois eu fiz um outro projeto para denominar a BR-235 no trecho da divisa com Sergipe, até a divisa com o Piauí, lá mais em cima, de Rodovia do Vaqueiro. Está lá também, tem uma lei Que que bacana. denomina Rodovia do Vaqueiro, uma homenagem a Antônio Conselheiro na ponte e aos vaqueiros, que são muito presentes, fortes, né? E tem uma cultura muito destacada aí na região. Então, eu, como catingueiro, como você, a gente tem assim muito orgulho de reforçar a origem que a gente tem, a identidade que a gente tem e valorizar a cultura que faz parte da nossa formação. Mas me diga aí, como é que estão as coisas aí em Euclides? Como é que você está de... Você não fica muito em Euclides, está sempre circulando, mas como é que está aí o enfrentamento ao corona? Como é que você está percebendo isso? Eu estou sempre em Euclides e Salvador, né? Por conta dessa pandemia, a gente termina se resguardando um pouco mais, andando com menos frequência, porque meus pais são do grupo de risco. Meu pai já tem mais de 80 anos, minha mãe quase 80. Então eu fico evitando ir lá, porque ir lá e não visitá-los é uma tortura. Visitá-los é um risco, né? Então, como as atividades econômicas estão quase todas paradas, a gente tenta, de certa forma, evitar os contatos diretos, mas, enfim, a gente já fez durante esses 100 e poucos dias de pandemia, a gente já foi umas 5 ou 6 vezes em Euclides e está sempre interagindo com as pessoas, com as lideranças das diversas comunidades, conversando sempre com o povo e recebendo ligações, não deixa das pessoas procurarem a gente. E assim, como você bem disse, somos catingueiros e o catingueiro, por si só, já tem um perfil de preocupado com os outros catingueiros, né? O catingueiro é em si, por si, solidário. O catingueiro é talvez a figura humana mais humanizada, né? É um trocadilho assim meio que soa como se fosse um clichê, mas é verdade porque a gente que nasceu no interior, nasceu na caatinga e que sabe como é a labuta, o dia a dia e o contato com as pessoas e a preocupação das pessoas, a gente sabe exatamente quando você fala dessa forma e quando eu falo e as pessoas que nos escutam. Não estou dizendo com isso que as pessoas que nascem nas capitais têm menos sensibilidade do que nós. É que, por conta das distâncias serem menores, por nascermos no interior, a gente pratica o contato direto sempre com muita facilidade. E, assim, Euclides da Cunha, como você falou, um município importante, certo? É hoje uma cidade polo, numa microrregião do Nordeste 2, uma cidade de mais de 70 mil habitantes, com 45 mil eleitores, né? Uma Câmara de Vereadores com 15 vereadores, e a economia que se baseia em agricultura e pecuária, e genuinamente o comércio, porque o comércio da Cunha é hoje o comércio mais forte da região, e assim, a gente sempre busca estabelecer um debate sobre isso, porque o feijão até uns anos atrás, era a mola propulsora da economia, ainda é. Eu acho que a gente, a partir da luta minha, de Robério Lívio, que é um grande euclidense também, que tem vários serviços prestados, o próprio Júlio Almeida e outros agricultores, nós conseguimos mudar, há 4 anos atrás, o calendário do zoneamento agrícola. Fomos direto lá em Brasília para conversar, depois de fazer algumas alterações, depois de fazer a solicitação na Secretaria de Agricultura. Eis que conseguimos. Esse ano, infelizmente, Euclides da Cunha saiu do zoneado, deixou de ser zoneada para feijão, o que é uma pena, né? É mesmo, de Porque, novo? inclusive, nessa nossa fala, eu aproveito a oportunidade para encaminhar para você um pedido para que você veja com certo cuidado isso e peça uma reavaliação para que o zoneamento agrícola seja restabelecido, tanto para o feijão e que na pesquisa que seja feita, não apenas alcance o feijão carioquinha
como é conhecido, mas outros feijões que possam ser trabalhados, o próprio feijão fradinho, os feijões de corda, que são feijões que são mais resistentes ao estresse hídrico e, de certa forma, o nosso índice pluviométrico é um tanto quanto interessante. Então, como eu disse, o Euclides da Cunha tem 50 mil hectares de terras agricultáveis, das quais hoje eu acho que pouco mais de 20 mil estão plantados entre feijão e milho, justamente por falta de crédito. Infelizmente, o pequeno não teve acesso. A agricultura de Euclides da Cunha, deputado, baseia-se em mais de 80% na agricultura familiar. Tudo que é produzido em Euclides da Cunha é produzido pela agricultura familiar, na sua maioria, mais de 80%, certo? Então, é um povo que é trabalhador e que precisa de apoio, precisa de crédito rural, de preferência com recurso do FNE, que você sabe que é um recurso mais em conta, e a gente sabe que quem é pagador neste Brasil é o pequeno produtor. O pequeno sempre toma e paga os empréstimos, certo? O pequeno, na realidade, busca fazer isso de uma forma muito tranquila e de consciência também tranquila. Então, eu trago isso, aproveito a oportunidade para trazer à baila mais essa luta do seu mandato para que a gente consiga restabelecer o zoneamento agrícola de Euclides da Cunha e também incluir na pesquisa outros tipos de feijão. Porque a gente acredita, um dia desse eu conversando inclusive com o Robério Abreu, que o ideal para o Euclides da Cunha é uma agricultura voltada para a pecuária, certo? A gente continuar fazendo plantio de milho, de feijão, mas introduzir o plantio de sorgo, a palma forrageira. 1 hectare de palma, para você ter uma ideia, produz 400 toneladas de matéria por ano. Ou seja, você consegue alimentar uma quantidade de gado muito grande, o que é super interessante para a nossa região, para Euclides da Cunha e para toda a região. Como disse, Euclides da Cunha é uma cidade polo, uma cidade com mais de 70 mil habitantes, e a gente precisa retomar as atividades econômicas. O comércio é um comércio forte, o povo é um povo ordeiro, um povo que é muito trabalhador e que, enfim, eu aproveito para chamar você para essa luta. Mas voltando um pouco para falar do coronavírus, essa pandemia que, de certa forma, assusta a todos nós. A gente vê os deputados, principalmente os deputados mais progressistas, lutando para que essa pandemia, os efeitos dela sejam minimizados, sobretudo nas populações menos assistidas, que, na realidade, pelo grau de vulnerabilidade, é quem mais sofre com todo o impacto de qualquer que seja a pandemia, por uma série de questões que a gente sabe que são relevantes, né? Primeiro, a situação em que todos se encontram, o sistema de moradia, a falta de saneamento básico, muitos deles a falta de recursos mesmo, com essa recessão que se estabeleceu até antes da pandemia, e ao contrário do que a mídia tentou alardear, se não fosse a pandemia, o Brasil já tinha recuperado, se não fosse a pandemia, já tinha ressurgido das cinzas. Não, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas a pandemia veio agravar a crise e as pessoas vulneráveis tornaram-se mais vulneráveis ainda. Então, quando os negacionistas vêm para a televisão, principalmente o capitão Mó, essa nau que defende a Terra plana, sabe? O presidente da República vinha a dizer que é apenas uma gripezinha, na realidade, é de uma irresponsabilidade tamanha que as pessoas que se expõem, as pessoas que irão se expor em função até da própria necessidade, são pessoas desassistidas, são pessoas que nem têm a nutrição ideal, que não têm as condições necessárias para se proteger, não têm assistência médica, têm que se submeter ao sistema de saúde público, e é por isso que os governantes responsáveis e prefeitos, como é o caso do nosso querido Rui Costa, do qual o PCdoB faz com muito orgulho parte do governo, age com uma certa responsabilidade e com muita firmeza, pedindo para que as pessoas fiquem em casa, porque enquanto o sistema público não tiver a estrutura mínima para receber as pessoas que porventura forem necessitando de atenção, é um caos, as mortes irão se multiplicar substantivamente.
Então, isso nos preocupa bastante, nos preocupa também os fatores econômicos, que são, na realidade, consequências também dessa pandemia, mas nos preocupa a falta de alternativa, a inércia desse governo, embora a gente saiba que o esforço que os deputados estão fazendo, e até aproveito a oportunidade para parabenizar a você e toda a bancada da Bahia que milita a política na área progressista, defendendo os interesses do trabalhador e da trabalhadora do Brasil. Muito bem, João. Você traz assim temas muito relevantes. Primeiro, esse foco no desenvolvimento com base na realidade local, com base na realidade de cada região. O Brasil é diverso, a Bahia também tem uma diversidade enorme. Cada região, cada município tem suas particularidades e muito potencial. Tem muita riqueza a ser gerada, a ser produzida. E você toca num aspecto importante que é a valorização da agricultura familiar, o reconhecimento do papel dessa atividade fundamental que coloca alimento na mesa da maioria dos brasileiros. Os dados falam de 70 a 85% do que o brasileiro come sai da agricultura familiar e gera muita renda em todos os lugares. Todos os cantos do Brasil têm potencial produtivo, né? E a gente ainda fica tendo que demonstrar que certas técnicas precisam serem reconhecidas pelo poder público. O zoneamento agrícola é algo que já devia estar superado há muito tempo. Com todas as tecnologias que nós temos, tínhamos que ter absoluta precisão sobre o que plantar, em que período, com qual tipo de semente, com Exatamente. uma previsibilidade de produção, de tecnologias para correção de solo, enfim, tudo isso está disponível. Infelizmente, no Brasil, você sabe disso mais do que eu, nós desenvolvemos muita tecnologia através da Embrapa, é um grande centro de pesquisas, mas ela foi apropriada pelo agronegócio. Nada contra o agronegócio. O Brasil produz alimento para o mundo, mas não pode ficar só focado na soja, no algodão, no milho, nessa produção, o café e assim por diante, e não ter os investimentos na agricultura familiar. Tem que ter os investimentos de pesquisa, né, de financiamento, de assistência para a agricultura familiar. Já anotei aqui, vou dialogar melhor com você depois sobre esse problema do zoneamento, porque ninguém quer ficar plantando e perdendo, mas Claro. usa as técnicas para fazer, naturalmente, a atividade agrícola ter menos risco. Toda atividade agrícola tem algum risco, mas esse risco pode ser profundamente diminuído. E o cidadão que nasceu em Euclides da Cunha quer ficar ali, quer morar ali, quer realizar seu sonho ali, quer produzir ali, quer ter sua formação ali, e tem o direito de ter isso. E tem potencial para ter. Só precisa de ter Exatamente, é o que eu ia políticas falar. A públicas. terra tem potencial para sustentar o euclidense em sua terra. Claro. Então, você tem toda a razão, já anotei aqui, e a gente quer discutir, debater um pouco melhor sobre isso. Um outro tema que você aborda é isso, esse enfrentamento ao coronavírus e as condições que a gente tem feito este enfrentamento. O Brasil tem a pior gestão no enfrentamento ao coronavírus. Não é só eu que estou dizendo, não. A Organização Mundial da Saúde e todas as nações têm acompanhado, é um desastre, porque você não tem uma coordenação centralizada. O governo federal e o presidente da República têm tentado negar permanentemente o seu papel, e tem negado, tem sabotado, às vezes, as iniciativas do STF, tem sabotado as iniciativas do Congresso, tem sabotado as iniciativas dos prefeitos, dos governadores, tem só dificultado. Nós aprovamos muita coisa lá, renda emergencial, crédito para o micro e pequeno empresário, recursos para os municípios, estados, para a cultura, 3 bilhões a gente Apoio à botou para a cultura, cultura, aos mas o dinheiro não músicos e chega. artistas que estão sem produzir nada, extremamente Pois é, importante. o Agora, dinheiro por não chega. exemplo,
por exemplo, agora em junho, a gente sabe que o Nordeste tem os principais artistas, tanto as grandes bandas, os grandes trios de sanfoneiros, como também as pequenas de trios sanfoneiros que vivem genuinamente desse período de final de maio até junho, estão todos sem recursos, passando dificuldade. Então, foi importante o avanço. Agora, é importante também que as câmaras de vereadores aprovem, no âmbito do município, que os recursos sejam direcionados para os artistas, para os músicos. Isso. Isso é extremamente importante, mas a Câmara está fazendo, a Câmara de Deputados Federais está fazendo a diferença, está desenvolvendo trabalhos importantíssimos na direção da proteção dos menos assistidos. Isso que é interessante e isso vale a pena, é o que nos deixa vivos na política, dizendo a gente vai ter que continuar, porque vale a pena fazer campanha política para o deputado fulano, o deputada ciclana, porque eles necessariamente estão fazendo a defesa a partir do bom combate e estão buscando as melhores situações para nós. E é Não, sem importante. dúvida. Sem dúvida, a gente está tentando fazer o nosso papel, que é o nosso dever, fazer dessa forma, mas, como você disse, foram 3 bilhões para a cultura, para o município aplicar, para o Estado aplicar e para a União também, através de apoio aos teatros, museus e assim por diante, né? Mas a demora é muito grande entre aprovar e chegar na ponta, porque o governo ele passou 30 dias para sancionar a lei, mais 30 dias para regulamentar. É um desastre, né? E com isso, o que é que está acontecendo? O Brasil já tem, hoje, perto de 2 milhões de contaminados identificados, porque o número é muito maior do que isso. Já estamos chegando a 70 mil mortes. É uma tragédia inqualificável. Como não ser sensível diante de uma situação dessa? 70 mil mortes. Na Bahia, nós estamos chegando a 100 mil contaminados, 2.500 baianos que perderam a vida. Nós temos que ter preocupação, podia ser qualquer um de nós, né? Com certeza. E o Bolsonaro, que ficou brincando com isso, agora ficou contaminado, né? E fica tentando receitar hidroxicloroquina, né? E hoje eu estava vendo uma matéria dizendo o seguinte: ele está dizendo que está tomando a cloroquina, agora ele está fazendo dois, dois exames por dia, 2 exames por dia, para saber se Está está sendo tendo alguma acompanhado por uma reação junta negativa ou não. médica, é isso. É, Um ajuntamento acompanhamento da junta médica, além de fazer 2 exames cardíacos por dia. Quer por dia. dizer, Os um, brasileiros, o, não é? A maioria pode ter o grau isso. de Isso é responsabilidade exemplo. de um chefe da nação, pois é, o cara que seria a referência, ele indica, ele praticamente está prescrevendo a apelação dele por ter mandado irresponsavelmente produzir comprimidos que daria para mais de 100 anos de cloroquina e hidroxicloroquina, que ele está querendo desovar, ele está servindo de garoto propaganda desse produto que, do ponto de vista científico, não há comprovação nenhuma de eficácia. Aliás, existem relatos que vão de encontro à ideia de que a cloroquina protege ou cura as pessoas, né? Muito pelo contrário. A ciência, na realidade, tem se preocupado muito mais com os negacionistas, porque é uma pandemia cuja o conhecimento científico ainda é pouco, mesmo que a gente venha a conseguir até o final do ano uma vacina, eles acham que ainda há muita coisa que pode acontecer, inclusive a capacidade de mutação do vírus, que não sabe como é que ele pode evoluir. Se ele evoluindo, a vacina faz o combate a ele. Enfim, são várias incógnitas que a gente não tem certeza e o irresponsável, ao invés de estar juntamente com os governadores e prefeitos buscando uma saída para diminuir o impacto de uma pandemia que assola o mundo, e que, inclusive, alguns negacionistas, por exemplo, do Reino Unido, teve que ser internado, teve que ser entubado e saiu com uma mensagem diferente. Né? Ele, É. depois de tanta mentira que ele já soltou, a gente nem acredita que ele esteja ou que não esteja, porque primeiro ele fez 2 exames e os exames estavam em nome de fictícios e esses deram negativo. O que deu positivo estava com um nome que não era fictício. Então é tanta mentira em um governo que a inação é o que prevalece
que a gente não sabe ao certo o que é verdade e o que é mentira. Além do que, tem alguns que defendem que foi uma cortina de fumaça, porque foi justamente no dia do depoimento do Flávio, que seria o depoimento do Flávio na Polícia Federal, que ele chamou atenção para que ele estava contaminado. Então, na verdade, não sabe. A gente não tem o perfil que ele tem de desejar a morte, como ele desejou a morte da Dilma, como desejou a morte do Lula, porque somos humanistas, somos pessoas que pensam na vida e pensam em proteger a vida. Então, nós não vamos agir com as mesmas armas que ele age, até porque a índole nossa é completamente diferente da dele. Mas eu falo de tanta mentira que ele já proferiu, a gente não sabe ao certo se ele está ou se ele não está. Espero que, se estiver, que ele se recupere e que com essa recuperação ele saia mais humano de lá. Pois é. Mas, João, estamos aí, estamos na luta, tá difícil, a gente não sabe ainda onde vai parar. Infelizmente, estamos numa fase assim de muito descontrole, muita desesperança, as pessoas achando que já pode ir para a rua, não tem nada ainda que garanta que as pessoas podem sair com segurança, e nós estamos focados nisso, proteger a vida, proteger os empregos das pessoas, proteger os direitos sociais que estão sendo retirados, proteger a nossa economia, os pequenos estão quebrando, estão passando uma dificuldade muito grande, e a gente tem que, ao mesmo tempo, tomar essas medidas. Me conta aí, como é que você, que é empreendedor, está sentindo, assim, na sua relação com os amigos, com as pessoas que você tem tido contato? Como é que você está percebendo o ânimo e o impacto disso também na vida econômica, a falta de crédito, etc. Veja bem, a gente vem conversando sempre. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um amigo meu que é também advogado e é empreendedor, e a gente está junto em um movimento, em um empreendimento aí que a gente está tentando, das dificuldades que a gente tem, perceber sinais, sabe? O empresariado todo no Brasil, o mundo todo está sofrendo com a pandemia. Sabe? Do ponto de vista econômico, a gente vê que a Europa, alguns países da Europa que vivem do turismo, estão, na realidade, arrasados do ponto de vista econômico, sabe? Tendo que se suerguer a partir de nem do zero, é a partir do menos milhões. E é como o Brasil sairá disso. Mas a gente não vê um plano, a gente não vê sinais no governo central. Não existe, João, assim, um João, plano de recuperação da economia. viu, João? O Ah, Bolsonaro, ele nunca teve projeto para governar o Brasil. Ele sempre diz que quer destruir coisas. E o Guedes, que é o ministro da Economia, ele só pensa em banqueiro. Ele é banqueiro e tem cabeça de banqueiro. Ele só pensa nisso. Se está bom no sistema exatamente. financeiro, o resto que se dane. Então, está na contramão quando você diz que tudo está acontecendo no mundo. Enquanto o mundo É, inteiro está botando dinheiro público para tentar salvar a economia, eles estão querendo fazer corte, corte, corte. É sempre é um assim. governo que claramente defende a especulação. Quer dizer, é um governo tanto da especulação, seja imobiliária, seja especulação de capitais, que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. É simples. Na realidade, os mecanismos que os bancos têm, que inclusive são os detentores, quem faz as leis no mundo todo para proteger o sistema financeiro são eles. Eles ditam as normas. A gente sabe que o grande capital financeiro é quem manda no mundo, é quem promove as guerras. Mas, assim, se a gente tem um governo que se preocupa genuinamente com a economia, com a recuperação, com os diversos setores econômicos, com a agricultura familiar, com o agronegócio, com o pequeno comércio, com o médio comércio, com o grande comércio, a partir de um planejamento, todo mundo dá as mãos, o povo começa a retomar o consumo a partir de uma geração de emprego, e isso, por si só, médio e longo prazo, você consegue enxergar a recuperação. Mas hoje está todo mundo, Daniel, sincero e honestamente, de olhos vendados. Você não consegue enxergar nada lá no horizonte, sabe? Você fica assim, como a gente usando até de forma ilustrativa, e é até uma brincadeira, mas é o terraplanismo, que você não consegue enxergar nada. Vai lá para adiante e você não está enxergando nada. Que tanta distância é essa? Porque a preocupação maior é essa.
para quem tem um capital substantivo, que pode viver da especulação, em qualquer lugar que você tiver, você vive bem com a sua família. Mas para quem tem pouco dinheiro, quando eu digo pouco dinheiro, é abaixo de 100 milhões, porque tem gente que se sente. Tem gente, Daniel, que comprou uma Hilux, até por conta dos governos de esquerda que tiveram aqui, financiada, que tem casa própria financiada, mas depois disso se sente defensores de uma agenda neoliberal própria da Avenida Paulista. De vez em quando você tem que É isso. sacudir assim, bicho, você não tem roupa para essa festa, não. Essa pauta não é sua. Essa pauta não é Mas, sua. João, Então as pessoas não se dão conta. Não se dão conta. Então, muito e- gente aqui não interagindo, existe João. esperança. Até minha irmã lá de Mairi, ó, Dalci, está mandando aqui um abraço. Muito. O Tiago Dias é nosso pré-candidato a prefeito em Jacobina, também aqui está mandando um Paulo abraço, dizendo que Caldas está aí também mandando um abraço, pedindo que a gente busque ações para Euclides da Cunha. Várias pessoas, Joilma muita gente Abreu, interagindo. muita gente entrando e assim, é importante que a gente tenha esse norte, né? Euclides da Cunha, por exemplo, agora na Covid, eu até já liguei umas 2 vezes para o prefeito para elogiar algumas ações que, embora tenham sido importantes, ele foi criticado por alguns empresários quando ele decretou lockdown, fechamento de comércio, e as pessoas sentem, e eu sou empresário e sei, as pessoas sentem na pele a dor do fechamento do comércio, mas muito pior é a dor da perda de 3, 4, 5 funcionários ou até de um familiar seu. Então eu liguei para ele, dei força, parabenizei e inclusive parabenizei nas redes sociais também. Ele fechou, ele tem sido, eu acho que nesse aspecto a prefeitura de Rio da Cunha está trabalhando de forma correta. Haja visto que na Deixa, região, eu acho que os melhores resultados estão lá. São 67 suspeitas, eu acho, de infectados, mas 36 já foram descartados, 31 casos foram confirmados. Desses, 13 estão ativos. Um internado em ala, 15 recuperados e 12 em isolamento domiciliar. Infelizmente, 3 vieram a óbito. Né? deixa Mas eu te falar, assim, João. É, 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 É isso, nós não podemos perder a fé, a esperança, né? Temos que lutar, lutar sempre, obedecer às orientações da ciência. Ainda bem que os prefeitos, no geral, estão trabalhando, operando bem. Nós temos um grande governador que está trabalhando, fazendo um trabalho extraordinário. Temos que vencer essa batalha e pensar em mudanças mais profundas para o futuro. Nós temos que preservar a renda emergencial como uma renda básica permanente. Nós temos que fazer uma reforma tributária. Nós temos que criar mecanismos de fortalecimento da agricultura familiar. Longe de ter menos Estado, tem que ter mais apoio do Estado para que a gente recupere uma velocidade maior. Isso tudo a gente está muito atento, eu estou muito atento a isso, o Congresso está atento, e cada um de nós deveremos estarmos presentes. Mas tem um tema, nós estamos aqui chegando, já caminhando para o final da nossa conversa, que está sempre na ordem do dia. Tudo isso fica mais fácil quando a gente faz as melhores escolhas de quem vai governar o município, o estado, quem vai estar na Câmara dos Vereadores, nas assembleias, no parlamento ou na presidência da República. Na democracia, o voto vale muito. Ele é soberano e ele é que decide. E por isso que nós temos que ter também a preocupação com a eleição. Tem eleição no dia 15 de novembro. Mudou a data de 4 de outubro para 15 de novembro. É o momento da gente eleger os vereadores e eleger os prefeitos, né? Ter projeto. Mais do que nunca, diante da dificuldade, as prioridades sobre a aplicação dos recursos públicos vão ficar mais necessárias. Os poderosos vão querer levar tudo, como sempre. Se nós não tivermos organizado e não elegermos as pessoas mais comprometidas com os mais pobres, seja para vereador, seja para prefeito, não vai ter bons resultados, né? Aquela verdade, história de farinha pouca, meu pirão primeiro. O poderoso tenta levar tudo. exatamente. Então, me conta aí, como é que estão as coisas aí, Euclides? Eu quero te parabenizar. Você assumiu num tempo
muito curto, a direção do PCdoB montou uma chapa com um time muito forte, 15, 18 nomes para concorrer à Câmara dos Vereadores. Você tem me dito que a prioridade é eleger vereadores aí em Euclides da Cunha, mas não deixar de participar do projeto político que resulte na melhor escolha também para prefeito. Me conta aí como é que isso está sendo feito, quero te parabenizar e quero te ouvir sobre esse projeto. Exatamente. Na realidade, foi me lançado um desafio, você me fez um convite e assim, eu aceitei o desafio, eu junto com alguns companheiros, camaradas e companheiras, a gente aceitou o desafio de reorganizar o PCdoB, um partido forte, um partido que defende pautas extremamente importantes para o trabalhador e trabalhadora, e nesse desafio a gente já reorganizou o partido do ponto de vista burocrático e conseguimos já estamos apresentando para a sociedade euclidense 18 nomes de candidaturas a vereadores, certo? Alguns servidores públicos municipais, advogados, policiais civis, agricultores da agricultura familiar, donas de casa, servidor, comerciário, comerciante, enfim, nós temos hoje um time de pessoas preparadas, conhecidas do município e todas elas aguerridas, dispostas, tendo a exata noção de qual o verdadeiro papel de um vereador, que é legislar, é aprovar orçamento, que é aprovar as medidas mais importantes para a sociedade. Então, nós temos hoje lá Aldinha, que é candidata a vereadora nossa, o Aparício Policial, Ana Carolina Carol, Cecílio, que é servidor público também, seu Cecílio, a Jaíce, que é agente também municipal, o João Rodrigues, professor, o Som, que é comerciante, Deise, comerciária, o Júlio do Crauno, que é agricultor da agricultura familiar, o Jean, da Malhada Grande, que está nos assistindo também aí, que é agricultor da agricultura familiar, está comemorando que o milho está a coisa mais linda do mundo. Paulo Caldas, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também nos assiste, é um nome extremamente importante. A Tati, o Vanderlei, Francisco Vanderlei, meu amigo, que é também servidor público municipal, que tem uma história com o Euclides da Cunha, uma história de luta, que também é candidato, o Rodrigo, presidente da Associação do Nova América, a Jânia, que está em processo de convencimento, que é advogada, que também tem a exata noção do papel que deve exercer sendo eleita vereadora, Simone Moraes, que é agente também pública, que é uma pessoa de extrema responsabilidade, que me ligou esses dias, me falando até de algumas questões, e a gente vai conversar isso mais de perto. Dona Terezinha, enfim, nós temos hoje um time de pessoas aptas e dispostas a encarar o desafio, e a gente tem certeza absoluta que a partir da nossa luta a gente conseguirá eleger um ou dois vereadores. E assim, temos um bom trânsito com as candidaturas que estão postas, tanto a candidatura à reeleição do prefeito Luciano, com quem tive o prazer de estar em 2012 como seu companheiro de chapa, sendo candidato a vice, como temos trânsito também com o pessoal de Fátima Nunes, como temos trânsito com o pré-candidato do PT, Equinho Abreu. Então, o PCdoB, na realidade, está fazendo análise, a gente vai discutir isso em colegiado, discutimos tudo, não só, embora seja o presidente, não defino nada sozinho, a gente vai decidir juntos qual é a melhor proposta, o melhor programa para Euclides da Cunha, e com isso a gente poder consolidar o nosso discurso e defender a bandeira que a gente achar mais interessante. Então, basicamente, resumindo, porque na realidade a gente até pensa que uma hora é muito tempo, mas termina sendo exíguo para a gente discutir tanta coisa importante que a gente tem para discutir. Basicamente, do ponto de vista de organização partidária e posição eleitoral, é isso que a gente tem. Temos 18 nomes bons para apresentar para a sociedade euclidense e estamos discutindo diversos temas, pautas extremamente importantes, para, assim que a gente sentar, candidatos que estão se apresentando na majoritária, a gente poder
compreender juntos e decidir juntos qual o melhor projeto para Euclides. Muito bem. Realmente estamos chegando aqui ao final da conversa e eu queria realmente te agradecer em teu nome, cumprimentar e agradecer todos os que fazem parte da direção do PCdoB aí em Euclides da Cunha. Eu sei que é um time grande, de gente muito dedicada. Cumprimentar todos os que estão se dispondo a Inclusive tem o nome de disputar o Ana Paula, que eu esqueci, a Ana Paula também, que é pré-candidata, entendeu? Eu esqueci não, falando aqui, como está perto de Ana Carolina, eu peguei Carol e eu passei batido, mas tem Ana Paula também. Enfim, nós temos bons nomes, mas eu interrompi só para falar o nome de Ana Paula, que eu vi aqui e percebi que não tinha falado. Muito bem. Então, realmente cumprimentar a todos que se dispõem a colocar o nome para dialogar sobre o projeto político, sobre as coisas do Brasil, sobre as coisas da Bahia, mas principalmente sobre os melhores caminhos para Euclides da Cunha. Então, realmente quero cumprimentar. Não será fácil, uma eleição diferente, com uma legislação específica. Esse ano não tem mais a coligação, cada partido vai cuidar da sua chapa. Eu sei que tem um potencial de eleger pelo menos 2 vereadores nesse time. Já estamos na primeira etapa da campanha, que é essa fase de pré-campanha, muito contato virtual. Essas redes sociais fazem parte do nosso cotidiano hoje. É possível você reunir um grupo de amigos num dia, numa manhã num grupo, na tarde outro grupo. Não é difícil fazer, então usem bastante as redes sociais, grupo de Zap, faz parte mesmo do nosso cotidiano agora. Exatamente. Em algum lugar já é E possível. eles estão querendo, deputado, os nossos pré-candidatos e candidatas estão querendo uma reunião digital para que você participe da reunião, para que a gente dê as orientações iniciais, e é importante para eles sentir de perto o peso da fala de um deputado que tem uma história de lutas e uma experiência em eleições que será extremamente importante para eles. Muito bem, nós temos feito isso permanentemente, dá até para fazer 2 reuniões. Eu estou agora aqui com você, mas estou votando aqui na sessão da Câmara digital, então dá para fazer. A gente não precisa ficar achando que é uma coisa complicada, não é não. É uma conversa que a gente pode fazer com um grupo de amigos. Estou à disposição para combinarmos essa conversa com todos os membros da chapa, da direção e da chapa. Vamos combinar com você. Tenho feito isso todos os dias, né? Tem sido muito importante. E eu quero estar presente no tempo mais curto possível, quando for permitido, né? Aí em Euclides da Cunha com você, João, para a gente conversar no tete a tete. Vou estar presente na campanha da forma que for possível e vamos estarmos juntos para o futuro, na escolha dos vereadores que forem para a disputa e também do projeto de prefeito que vocês, naturalmente, vão discutir olhando para a melhor opção. As candidaturas aí são do campo são da base do governo Rui Costa, que é a nossa referência. Nós não podemos perder essa perspectiva, então fiquem à vontade para, no tempo certo, tomar essa decisão, fazer essa escolha. Cumprimentar todos realmente que estão aí, os internautas, todos que manifestaram, apoiaram, valorizaram o seu trabalho, João, e dos companheiros de Euclides da Cunha, enfim, como muitos aqui, o nosso trabalho que temos desenvolvido como deputado federal, sempre encerrando essas nossas conversas, eu tenho que prestar homenagem e solidariedade a todas as vítimas, os que foram contaminados e principalmente aqueles que tiveram entes queridos que se foram. Realmente, nosso sentimento e nossa ação, nossa luta para preservar vidas. O nosso foco é preservar vidas. Ainda tem muitas vidas que podem serem preservadas, depende da nossa ação. A gente não pode ter nenhum descuido com isso. Ao mesmo tempo, a gente vai cuidar da economia, do emprego, etc., mas nada suplanta o foco de preservar a vida. Preservar a vida, o resto você resolve lá na frente. Fé, confiança
que a gente vai chegar lá. Então, João, obrigado a você. Deixo para você fazer suas palavras finais. Eu também agradeço, deputado, não apenas o convite, mas assim a oportunidade de estar debatendo o Brasil, debatendo a Bahia, debatendo Euclides da Cunha com uma pessoa da história política como é a sua, do afinco com o qual você sempre se empenha nas campanhas, em todas as suas lutas e suas batalhas. E assim, faço minhas as suas palavras. Nesse final, eu também faço a minha homenagem a todas as pessoas que, de uma forma, foram infectadas, aquelas que estão se recuperando, e mais ainda, as famílias que perderam seus entes queridos, as 3 famílias que perderam entes queridos em Euclides da Cunha, e as 2.000 e tantas famílias que perderam na Bahia, e as quase 70 mil que perderam no Brasil, e saber que existem deputados, existem pessoas na trincheira da política defendendo os interesses do povo em geral, do trabalhador e da trabalhadora, isso nos coloca mais e mais na luta. Agradeço a todas as pessoas que participaram conosco da live, interagindo, fazendo sugestões, que inclusive vai ficar para mim e para o deputado as sugestões que nos foram colocadas, e a gente vai estar debatendo isso tanto internamente no PCdoB, lá de Euclides da Cunha, como também com a direção estadual. E é importante um abraço a todos e todas, e a minha homenagem também a todas as pessoas que estão nesse momento sofrendo pela contaminação do coronavírus, pela Covid-19. Um abraço, deputado, e vamos junto, vamos sim seguir adiante, de cabeça erguida, sempre dispostos a lutar por dias melhores. Ok, obrigado ao João Carlos, João do Feijão, a todos os internautas, todos do Euclides da Cunha, a Márcia, que ajudou aí na montagem da tecnologia para esse contato, a sua equipe que está aí também. Olá, Exatamente. valeu a todos, obrigado, boa noite. Obrigado.